Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal Imperium Fortuna e Atos Negros. E hoje vamos continuar com o nosso especial de uma semana de podcast, iniciando com magia sexual. A gente já teve uma pequena introdução na segunda-feira e hoje vamos continuar o assunto, trazendo algo bem historicamente importante e que quebra alguns tabus que são interessantes, que seria o papel da mulher dentro da magia sexual. Inicialmente, temos que entender que a magia sexual ela existe há muito mais tempo do que se fala nela. Por quê? Porque a magia sexual ela se tornou uma espécie de tabu que lá pelo período da Europa medieval, um pouco mais para frente, se tornou algo como um tabu que as pessoas queriam entender e aquilo seria o seu diferencial. E aí tivemos alguns autores utilizando a magia cerimonial junto com alguns conceitos de sexo ritualístico que eram desde o período tribal, sendo que o mundo oriental sempre tratou do sexo em si como algo mágico e algo ritualístico, enquanto o mundo ocidental já faz o exato contrário, A gente teve logo de começo aquela ideia de que o sexo teria que ser algo que iria fazer com que ao nascer você herdasse os pecados do homem e da mulher que criaram você, transformando assim o sexo em algo errado, Apesar de ser obrigatório e que todo ser humano teria que fazer, aquilo era um pecado original e por aí vai. Mas se a gente voltar muito no tempo, a gente vai perceber que o sexo em si, ele sempre foi mostrado como algo que remetia à prosperidade daquela população. Então vamos começar lá no começo mesmo, onde a gente tinha algumas tribos, vamos botar assim, que elas já viam a fertilidade em si como algo que era essencial, certo? Para que você pudesse fazer com que a sua tribo crescesse e fosse melhor e maior que as outras. Naquela época, nós já tínhamos as sacerdotisas, certo? Que representavam totalmente a fertilidade. Tanto que sempre encontram alguns ídolos de pedra e etc., do que seria essa sacerdotisa representando essa deusa. Sempre houve muito essa ligação da deusa com a sacerdotisa e ela representava isso em vida. Como funcionava? Eles pegavam, por exemplo, um ritual de caçada, literalmente caçada, onde os melhores caçadores daquela tribo iriam competir entre eles para ver quais eram os melhores caçadores. Esses melhores caçadores, ao provar o seu valor, o seu respeito, eles tinham então a liberdade, o poder de poder, em público, copular com aquela sacerdotisa que era uma sacerdotisa de prosperidade e de fertilidade. E como era essa sacerdotisa? Não é aquela modelo magrela que a gente vê hoje siliconada. Ela era sim aquela representação que muitos já devem ter visto, inclusive até no filme do Hellboy aparece, um ídolo de uma deusa da fertilidade. E era uma mulher com seios muito grandes, com um quadril muito largo, uma bunda enorme, coxas enormes, etc. Por quê? Porque aquilo ali era um símbolo realmente de como seria uma boa paredeira, uma boa mulher para ter filhos, certo? Então, em público, eles copulavam com essa sacerdotisa durante dias, meses, até que então ela engravidasse desse grande caçador, que era o maior cara, era o fodão da tribo. E então, dessa união entre eles, você iria ter um herdeiro daquele poder que aquele caçador tinha. Então reparem, isso era uma forma que eles tinham de sacramentar o nascimento do próximo campeão daquela tribo, e todas as tribos faziam isso. E os
campeões, eles eram herdeiros diretos do cara mais foda da tribo e de uma sacerdotisa que tinha uma ligação direta com a deusa da fertilidade. E isso traria o quê? Mais fertilidade, certo? E maior ganho, né, no caso, para aquela tribo. Por quê? Assim como o pai dele era um bom caçador e o caçador era o cara que provinha o alimento e a defesa daquela tribo, o filho dele seguiria dessa mesma forma. E aí você se pergunta, isso daí não é magia sexual não. Cara, olha só, tem ritual, tem Deus, tem sexo. Se isso não é a base da magia sexual, eu não sei o que é que vocês acham que é magia sexual. Porém, isso faz muito, muito tempo atrás. Com o tempo, essa imagem da sacerdotisa foi se alterando, né? Então você tinha não só depois, principalmente na Grécia, vocês devem ter visto isso inclusive no filme 300, né? Onde eles vão falar com os anciões, né? E eles chegam lá, tem várias jovens e tal, inclusive existe uma lenda de que essas jovens elas ficavam em transe e etc, porque lá tinha um vazamento de gás natural vulcânico e por conta disso que elas viviam sempre em transe. Mas percebam que eles sempre sexualizam bastante essas sacerdotisas, porque na verdade o que acontecia é que essas sacerdotisas elas mantinham sim relação sexual, certo? Com os reis, com os outros sacerdotes e etc. E com isso elas conseguiam já fazer algo mais parecido com o que a gente chama de magia sexual hoje em dia, que seria o fato de você conseguir, por via do orgasmo com aquela sacerdotisa, a ligação com a deusa da fertilidade. Quase todos os cultos antigos, eles sempre tiveram muita ligação com a deusa da fertilidade. Por quê? Porque naquela época tudo era muito baseado na caça, no plantio e no crescimento da sua população para ter mais força de trabalho. Então você ter uma deusa ligada a esse tipo de crescimento era absurdamente importante. Só que essas mulheres, elas eram ferramentas utilizadas para que você pudesse ter essa ligação direta com a deusa. Por quê? De acordo com a magia sexual e de acordo já com uma visão mais oriental do sexo em si, quando um homem e uma mulher eles entram em comunhão, eles vão lá copular e etc., naquele momento eles atingem o patamar de Deus. Por quê? Eles naquele momento eles estão criando algo teoricamente do nada ou simplesmente da junção da energia espiritual, que seria uma energia, um pequeno fragmento de estrela que estaria dentro deles, eles estariam criando um outro fragmento de estrela, que seria uma vida. Então, por conta disso, a mulher, como eu citei no primeiro podcast, ela era tida como o forno sagrado para que as pessoas pudessem assar suas estrelinhas, certo? E o tempo foi passando, e aí a gente teve na Grécia, certo? A visão de que essas mulheres elas poderiam mudar de patamar. Você tinha sim a grande sacerdotisa, mas abaixo dela você tinha sacerdotisas menores que faziam milagres menores, certo? E foi quando então a gente já começou a ter coisas muito parecidas com a prostituição. A gente tinha sim mulheres que andavam nuas pela rua e elas trocavam seus favores sexuais, certo? E também o seu poder mágico de divinação, certo? Muito da divinação podia ser tida baseada no orgasmo. Então você ia lá e você alcançava o orgasmo com uma dessas menores sacerdotisas e com isso você poderia ter uma visão do futuro ou simplesmente boa sorte. Então vocês já reparam que um negócio muito sagrado começou a ficar um pouco de lado e agora se tornou um pouco mais mecânico. Quando chegou então a época em Roma, isso daí já começou a ser muito mais condenável. Então a visão que eles tinham dessas sacerdotisas era mais ou menos quase como prostitutas mesmo. Então elas cobravam dinheiro, certo, para poder fazer esse tipo de coisa e para copular, certo, com os seus pedintes, vamos colocar assim. E aí eles já tiraram totalmente o sagrado daquele tipo de ritual e começou a se tornar uma foda, né? Uma magia sexual meio blé. E por conta disso, até hoje a gente tem os mesmos costumes similares na prostituição atual, certo? Com o que a gente tinha em Roma,
onde a gente tinha as prostitutas de luxo, que eram, no caso, sacerdotisas de luxo, que elas só atendiam aos grandes políticos, as pessoas mais ricas e etc., em determinados locais luxuosos para isso. Seria o que hoje em dia as pessoas chamam de prostituta de luxo. A gente tinha as mulheres que atendiam embaixo das pontes, certo? E a gente tinha as mulheres que atendiam os trabalhadores no horário da noite, certo? Isso tudo vocês vão poder encontrar no PDF do livro que eu estava falando, que era o livro da lei baseado, né, e tal, no material do Crowley. Lá tem essa análise, lá inclusive tem os nomes delas, que são interessantes. Inclusive o lance de mulher loba, né, seriam essas mulheres que vendiam seus corpos durante a noite, por isso eram tidas como lobas e por aí vai, e faziam muito barulho. A magia sexual foi evoluindo, certo? E a mulher dentro disso, ela também começou a se tornar algo um pouco mais mágico e um pouco menos prostituída. Então a gente pode encontrar, por exemplo, no satanismo, onde eles utilizam a mulher, certo? Algo mais parecido com uma mulher escarlate. Ou seja, uma ferramenta absurdamente importante para que você possa atingir o êxtase para gerar o milagre que você quer, alcançar o que você está querendo. Mas percebam que a mulher ela sempre fica um pouco de consorte, ela fica tipo em segundo plano. O homem, é o que tem a espada, o homem é o que gera o esperma. E a mulher em si, ela é a que recebe aquilo para então fazer a transmutação. Já de acordo com as técnicas orientais, a gente vê que ambos, tanto o homem quanto a mulher, eles têm a mesma importância dentro de um ritual de magia sexual. Por quê? Um sozinho não consegue fazer nada sem o outro. Então não tem isso de um é melhor, o outro é pior. Não. O homem, ele traz a sua partícula de Deus, certo? Para dentro do corpo da mulher e ela vai transmutar aquilo para que a partícula de Deus dela faça com que aquilo se torne algo que vai mudar a realidade. Seja como um filho que vai crescer e vai fazer um monte de coisas pelo mundo, ou seja como um milagre, alguma alteração, certo? Que vai ser feita na realidade. Então, a mulher na magia sexual, infelizmente, ela foi muito colocada de lado durante muito tempo. Depois a magia sexual virou tabu. Posso deixar bem claro que, a igreja ajudou muito em ferrar com a imagem da mulher por causa do patriarcado em si, onde eles sempre colocavam o homem como algo muito mais importante do que a mulher, e isso banalizou muito, certo? A posição da mulher dentro da magia sexual, e muito do que a gente lê, né, da magia cerimonial hoje em dia, muita coisa é baseado nos conceitos católicos, né, no cerimonial católico, vamos botar assim. Então, quando a gente teve uma magia um pouco mais moderna, que foi quando os estudiosos começaram a procurar conteúdo no Oriente, certo? Foi quando então a mulher voltou, né, com mais potência e com uma posição melhor dentro da prática da magia sexual. Então, entendam, a magia sexual existe desde que o homem ainda caçava para sobreviver. Era diferente, mas ainda era um ritual, ainda era mágico e tinham impactos sociais e impactos mágicos. Ela foi se banalizando com o tempo, conforme o homem foi tentando achar que por ter um pinto era mais importante. Só que os orientais sempre viram de forma contrária. A mulher sempre foi mais importante, certo? Do que o homem. Mas, como a gente já está batendo os nossos 10 minutos, na verdade já passamos dos 10 minutos, eu vou parar por aqui. Essa é só uma pequena introduçãozinha de como a mulher estava nesse meio da magia sexual. Obviamente, né, já vamos falar depois sobre como realmente funciona o posicionamento de cada sexo dentro de uma prática de magia sexual, inclusive das pessoas que não são, no caso, heterossexuais e que querem praticar magia sexual com seus parceiros ou parceiras, certo? E sim, isso existe e sim, isso funciona. Porém, tem que saber como fazer e como o resultado é diferente. Então, se você gostou, dá um like, compartilha, passa pro coleguinha e tal. Comenta, né? Porque a gente quer saber. Entra lá no nosso grupo, a gente levanta um debate sobre isso e aí vai ser um papo maneiro pra caramba. Se você gostou, imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gosta do nosso conteúdo, quer que a gente continue gravando mais com maior qualidade,
quer que o nosso site fique mais rápido, que a gente tem o nosso aplicativo, a gente tem o nosso Apoia-se. Você começa com R$2, vai até, sei lá, 20, 50 reais. Se você puder e quiser, apoia lá. A gente agradece muito. Se não puder, é só compartilha e dá o like, sacou? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.